Então a gente vai começar pelo caminho sexual. Existe uma etapa, na verdade existem 5 etapas para nossa resposta sexual humana e para ambos os sexos, tá? Tanto para o homem quanto para a mulher. Então hoje eu quero explicar para vocês essas fases, porque você entendendo essas fases vai te ajudar a conseguir perceber qual é o momento em que você tá e em qual dessas fases que você tá travando a sua vida. Então, são 5 passos. O primeiro é o desejo. O segundo passo é a excitação. O terceiro passo é o platô. O quarto, a satisfação. E o quinto, a resolução do ato, do caminho sexual. E eu vou explicar um pouco para vocês sobre cada um dessas etapas, desses passos. Então, no primeiro desejo, a primeira coisa que acontece no caminho sexual é o desejo sexual, que ele pode acontecer tanto por uma fantasia, ou seja, algo que eu esteja pensando, imaginando e que esteja estimulando a minha vontade de fazer sexo. Ou então, esse desejo ele pode acontecer por estímulos físicos. Eu não estou pensando em nada e de repente eu percebo um contato que faz com que eu tenha essa vontade. Então, de repente, meu parceiro ou minha parceira se aproxima e aí, com esse contato, com essa sensação física, eu começo a despertar a vontade de fazer sexo. Até aqui, até esse momento do desejo, eu ainda não tenho respostas corporais, ou seja, o meu corpo em si, ele não está preparado para fazer sexo. Quando eu vou para a segunda fase, que é a fase da excitação, aí sim o corpo ele já está se preparando para o ato sexual. Então, depois que a minha mente começou a pensar e a ter vontade de fazer sexo, o meu corpo vai falar, peraí, para fazer sexo, no caso do homem, é preciso ter uma ereção. E no caso da mulher, é preciso ter uma lubrificação. Então, a fase da excitação, ela está exatamente nesse ponto, entre a ereção do homem e a lubrificação da mulher, tá? Então, a fase da excitação em si é o corpo se preparando para essa relação sexual. A terceira é o platô. Essa fase é a fase que aumenta a fase do desejo. Então, no caso dos homens, aumenta mais a parte do enrijecimento do pênis. E para nós mulheres, a região da vagina ela vai ficar bem mais lubrificada. Então, você aumenta ali nesse momento esse platô durante um tempo. E aqui, manas, esse tempo aí ele pode ser de 5 minutos, pode ser de 30 minutos, vai depender da situação e não tem certo e não tem errado. Cada um no seu momento, tá? A quarta fase é a satisfação. Então, é a hora que a gente tem aquele pico, que é o que a gente chama de orgasmo, e nessa hora é a hora que acontece a ejaculação, tanto feminina quanto masculina. Então, é aquele momento em que a gente tem aquele pico de satisfação maior, aquele pico de prazer ainda maior, tá? E na quinta fase, a fase da resolução desse caminho sexual. Então, os homens entram nessa fase de resolução a hora que o sangue ele sai lá do pênis. Então, depois que ele teve a ereção e ele gozou, o pênis ele vai ficar mais mole, certo? Porque o sangue que estava lá naquela região, ele sai de lá e volta a bombear no corpo. Volta a funcionar normalmente para o resto do corpo. E no caso das mulheres é a mesma coisa. O sangue que estava lá naquela região da vagina sai de lá e volta a se distribuir para o restante do corpo. Só que nessa quinta fase, aqui para nós mulheres, é nesse momento que, por exemplo, a gente pode ter os orgasmos múltiplos. E o que são esses orgasmos múltiplos? Se na hora do pico, no pico do orgasmo, eu voltar a ter estimulação, seja na mente, seja na fantasia, ou seja na parte física, o que acontece? Daqui a pouco eu tenho outro, e aí eu tenho outro, e aí eu posso aqui ter diversos orgasmos um atrás do outro.
No caso dos homens, não. Ele pode até aumentar, né? Ele pode até, na verdade, manter uma certa ereção, mas logo depois da ejaculação, pode até voltar a estimular aquela parte para ter um novo orgasmo, só que o time do homem ele não consegue ser igual ao nosso, tão rapidinho assim. A partir do momento que a gente teve aquele orgasmo e que continua a estimulação tanto mental quanto física, a gente consegue ter essa possibilidade de outros orgasmos. O homem ele já não consegue chegar tão rápido, tão rapidamente nesse lugar, tá? E aí na fase da resolução logo vem aquele descanso, aquela tranquilidade, aquela sensação de relaxamento. Então muitas vezes bate até o sono, né, nessa hora. E gente, falar dessas 5 fases é um tema muito amplo. Então eu não vou conseguir trazer todo o conteúdo em uma live. Então se vocês gostarem do que eu vou trazer hoje, se fizer sentido para vocês, no final eu vou dar um código pra gente se comunicar, pra você que tá me assistindo. E aí, se vocês gostarem e me sinalizarem com esse código, eu continuo fazendo mais lives com esse tema, combinado? Hoje, em específico, nós vamos abordar a primeira fase dessas 5 etapas, que é o desejo. Então, eu vou trazer aqui não só maneiras de aumentar o desejo, mas também o que atrapalha, né? Porque não adianta a gente falar só de coisas para melhorar se aí na nossa cabeça a gente tiver traumas, né, gente? Se tiverem coisas passando aqui dentro da nossa mente que podem atrapalhar todas essas fases. Então, é por isso que hoje nós vamos começar falando do desejo, começar pela fase 1, porque se eu tiver um bloqueio, se eu tiver um trauma nessa primeira etapa, dali pra frente as coisas já nem acontecem. Então, sem o desejo, as outras fases, elas vão ficando cada vez mais desafiadoras. E aí, dificilmente você vai conseguir ter um orgasmo. Então, a mulher que ela tem desejo, estação, platô e só não tem orgasmo, aí a gente tem até aqui meio caminho andado. A gente vai precisar ajustar poucas coisas para liberar esse orgasmo. Agora, a mulher que está com problema na fase do desejo, na fase inicial de fantasias e estímulos, aí já travou tudo. Então, é a fase do desejo, essa é a fase que ela tem mais impacto e também é a fase que tem mais relação com as coisas que você tem aí na sua cabeça. Então, por exemplo, se você tem regras, se você tem traumas, se você tem um monte de coisas aí falando com você o tempo todo, tudo isso vai te atrapalhar, inclusive vai atrapalhar esse desejo de florescer, tá? Então, entrando já no conteúdo, que é na parte do desejo, a pergunta que eu faço logo de cara para você que está me assistindo é: o que trava o seu desejo? Quais são as situações que impedem você de ter mais desejo sexual? E também é legal a gente observar a fase inicial, mas você observar aí como mulher, na sua particularidade, qual que é a sua fase de dificuldade. Pode ser desejo, pode ser excitação, pode ser platô, satisfação. Busque entender qual é a sua fase de dificuldade, tá bom? Mas, normalmente, o que trava nós mulheres são frases, são crenças, são cenas que nós vimos, às vezes quando a gente era criança ou mesmo na vida, no dia a dia, que vai fazer com que a gente comece a ter essas travas de pensar no sexo. Então, frases, às vezes, por exemplo, que a gente ouviu da sociedade, né? Mulher direita não sente desejo sexual. Mulher direita é mulher recatada. Então, mulher que não pode fazer sexo. Você tem até que fingir que você não gosta muito de sexo pra, né, manter o homem ali perto de você. Que fazer sexo por prazer é pecado. Tem a parte religiosa que condena o sexo. Então, a hora que a gente vai fazer sexo, a gente fica achando que aquilo ali não é certo, que aquilo ali é pecaminoso. Então, lá desde criança, a gente já tem uma castração sexual e uma distorção dessa energia, sendo uma energia pecaminosa, sendo uma energia suja.
Existem cenas também de abusos, de diversos tipos de abuso, quando eu falo aqui, não só do estupro, mas de repente quando você era pequenininha lá, e aí tinha um adulto mal intencionado que via você tomando banho, quando você era pequenininha e começou a descobrir, a ter aquele contato com você, com seu corpo, e aí vem uma tia, vem uma mãe e dá um tapa na sua mão. Para com isso, menina. Então, tudo isso vai acontecendo com a gente, principalmente com as mulheres, que são bastante podadas, né, devido a muitos tabus, preconceitos, muitas crenças religiosas na nossa história. E isso vai fazendo com que a gente, na hora que vai fazer sexo, fica achando que não é certo. E, gente, a energia sexual, ela é uma energia de vida. O desejo sexual, ele não se resume só no ato de fazer sexo ali. Mas o desejo sexual em si, ele está relacionado à vontade de viver. Eu não tô falando só da vontade de transar, mas dessa energia que pulsa dentro do nosso ser e que nos impulsiona a viver. E aí eu quero te perguntar, o que trava o seu desejo? Onde foi que o seu desejo de vida ficou preso? Em que momento? Onde foi que você parou de desejar? Parou de desejar ter vida, parou de desejar sentir essa energia. Quando foi que você olhou para o seu corpo e você falou, nossa, isso que está acontecendo aqui é errado, eu não posso sentir isso. Porque existem mulheres que desde criança já julgam o seu desejo. Desde criança já sofreram uma bela de uma repressão sexual e que desde sempre elas escutam falar, a mulher não pode sentir isso, então eu nem vou sentir isso, né? E depois, mesmo tentando, não conseguem. Por quê? Porque ficam presos naquelas mentiras que as pessoas falam pra vocês. E aí a hora que sai, a hora que vai pra esse ato, existem medos, existem traumas, existem sentimentos negativos, existe raiva, tristeza, tudo misturado. Tem mulheres que sentem nojo do sexo, sentem nojo de se olhar, sentem nojo de colocar a mão, do cheiro, sentem nojo do corpo, tem nojo de sentir aquela energia vibrando. Quando eu vim preparar essa live para vocês, eu li um estudo que a cada 5 mulheres, uma já sentiu nojo de se tocar e já sentiu nojo do seu corpo. Principalmente por todas essas situações que a gente vai carregando desde a nossa infância e tendo esse desejo sexual reprimido e oprimido. Então, eu quero saber como é pra você, mulher, hoje, se olhar no espelho. Como que é isso? Como é que você se vê? Você já se olhou pelada no espelho? Você já olhou a sua genital no espelho? E o que você vê quando você se olha? Qual que é o sentimento que você tem? Você acha bonito? Ou você acha feio? Ou você acha nojento? Você já, mana, colocou lá a mão na sua vagina? Você pode dar o nome que você quiser aqui, eu tô usando vagina, mas cada um dá o nome que quiser pra sua. Você já passou a mão ali naquela região e viu a diferença de textura, inclusive? Na virilha é uma textura, na região dos pelos pubianos é outra textura. Quando você passa a mão ali nos lábios é outra textura. Quando você introduz o seu dedo e passa a mão dentro de você também é outra textura. Mana, você conhece a textura do seu corpo? Porque, gente, toda essa textura do nosso corpo, quando você toca nela, quando você se sente, você vai despertando prazer. Quando você tem vontade. Quando você não tem nojo do seu ser. O nosso corpo, ele é extremamente limpo, ele é extremamente sábio. Não existe algo nojento dentro de nós. E quando você percebe certo nojo, quando você percebe certa resistência, quando você se olha no espelho e você torce a cara, medo de se tocar, em se olhar, você automaticamente já está criando uma barreira e bloqueando o desejo.
você já tá praticamente falando assim, ai, não, isso eu não quero, sabe? Faz sentido isso que eu tô trazendo pra vocês, manas? Fala pra mim. Então, o primeiro passo pra gente cuidar da fase do desejo é a gente identificar exatamente o que tá travando esse desejo. Situações de abuso. Será que foi a mãe reprimindo quando você era criança? Filha, não pode pôr a mão aí que é pecado. Nossa, filha, não põe a mão aí que Deus tá vendo. Você vai pro inferno se você continuar fazendo isso. Mulher direita tem que casar. Mulher direita tem que fazer papai e mamãe. Então, toda vez que vem o desejo sexual, você automaticamente vem esse pensamento. Isso é errado, isso é pecado, isso é feio. Por mais que você queira, vem automaticamente no seu inconsciente essa repressão. E, gente, desejo é a fase da libertação. Então, a gente precisa colocar para fora tudo isso que existe dentro de nós e começar, assim, a se observar. Você tem que dar liberdade para que essa energia flua, para que essa energia floresça dentro de você, começando pela aceitação. Então, se você é uma pessoa que quando você sente algum tipo de tesão, você vem com esses vários tabus, você vem com várias regras. Ah, isso não pode colocar por causa disso e daquilo. Ah, não posso transar na cama, porque se eu transar na cama vai sujar o lençol. Ai, não posso, sei lá, aqui no sofá, porque sei lá o quê. Não posso transar sem tomar banho, porque vai ser nojento. Como é que você lida com o seu cheiro? Como que é o seu cheiro lá embaixo? Ou como que é o seu cheiro aqui em cima também? Como que é isso pra você? Porque, gente, o desejo tem tudo a ver com isso, com esse primeiro contato. Quando eu aceito esse primeiro contato, se eu não gosto do meu cheiro, e aí a hora que vem o meu par, eu já tô lá na minha cabecinha louca, surtada. Ai, nossa, ele vai sentir esse cheiro ruim, ele vai sentir esse cheiro aí, nossa, ai, credo. Ai, ele vai achar o que das minhas partes íntimas? Ai, elas são feias, elas são tortas. Não tem desejo. E o meu par pode estar lá assim, excitado, babando, achando esse cheiro maravilhoso, achando lindo. Só que se eu dentro da minha cabeça acho isso horrível, não tem desejo. Não tem como. Então, peraí. Primeira fase é como é que você, mana, lida com o seu corpo. Com essa necessidade do seu corpo, com essa verdade do seu corpo. Então, manas, o primeiro passo é a gente entender exatamente essas travas que nos impedem de sentir esse desejo. Olhe-se no espelho. E aqui eu vou fazer um parênteses que eu falei sobre pontos de atenção, tá? Não busque durante uma relação sexual, não busque o orgasmo durante a relação. Isso é um tabu e a gente precisa falar aqui abertamente entre nós sobre isso. O que você precisa buscar é o prazer. Se sentir bem, viver o momento presente, livre de julgamentos ou de regras, porque pensar demais no orgasmo trava o desejo. Se o seu foco é o orgasmo, você não está com foco no prazer. E o orgasmo ele só aparece se o foco ele for o prazer. Porque você fica focando no orgasmo, isso faz com que você não aproveite a jornada e que trave o seu prazer. Você está indo mecanicamente pro sexo. Eu tenho o que, de qualquer jeito. E o sexo ele é instintivo. O sexo ele é fluido, ele é solto. Ele não é mecânico. Agora levanta a perna, agora levanta a outra, agora coloca, agora isso, agora aquilo, entende? Então quando você traz esse mecanismo fechado e regrado, o desejo, mano, ele vai embora. Liberte-se, porque o orgasmo ele vai ser uma consequência desses desbloqueios. Então, quando você se permite sentir, se permite desejar, independente do que seja lá o que for, você já está fazendo um exercício para melhorar o seu desejo sexual também. E aí, vocês vão incentivando e ensinando o corpo de vocês, criando cada vez mais um encaixe e novas descobertas sem o peso do tem que, a obrigação do, sabe? Você incentiva o seu corpo
a aprender a ter prazer durante e não só nos finalmente. Porque, gente, o orgasmo dura o quê? 5 segundos? 6 segundos? Se o seu foco da relação inteira for ter orgasmo, só é pouco tempo. O fato de você permitir liberar a sua energia sexual, o seu desejo, já é prazeroso. Então, permita-se durante a relação ir liberando cada vez mais e mais e mais desejo, justamente para você poder ter mais prazer. Então, o foco ele não pode ser o orgasmo, então falem isso para os seus parceiros. Avisem eles, tá bom? E para quem já tem orgasmos com facilidade, essa prática que eu tô passando para vocês só irão melhorá-los, beleza? E vamos falar agora de alguns exercícios práticos. Eu trouxe alguns exercícios práticos pra gente aumentar esse desejo, tá? O primeiro exercício que eu quero trazer pra vocês é que a gente possa fazer as pazes com o nosso corpo. E para isso, eu quero te passar a técnica do espelho. Vá lá pro espelho, inteiramente pelada. Você com você mesma. Só você. E eu quero que você vá experimentando cada textura do seu corpo. Ai, meu peito. Nossa, eu tenho um peito maior que o outro. Tenho uma barriguinha aqui, uma barriguinha. Olha a sua vagina. Qual que é a cor? Qual que é a sensação? Coloca o dedo. Sinta o cheiro. Mas sinta o seu cheiro livre de julgamentos. Ah, isso, olha, só sinta a sua textura. Se liberte disso. Vá para o espelho e contemple a sua imagem no espelho. Sem se julgar. Ah, eu tô feia ou eu tô bonita. Essa sou eu. O pensamento que você deve trazer para esse momento é: essa sou eu. Esse corpo merece prazer. Esse corpo merece carinho, merece amor. E vá contemplando cada pedacinho do seu corpo. Faz esse exercício. Observa quais são os sentimentos e as sensações que acontecem quando você faz isso com você mesma, tá bom? Segundo exercício que eu quero passar para vocês é: abram a porta do desejo. E para a gente abrir a porta do desejo, para a gente exercitar esse lugar, a gente vai ter que sair da nossa zoninha de conforto. Porque às vezes passam umas coisas na minha cabeça e eu não tenho coragem de falar. Eu não tenho coragem de assumir para eu mesma que eu tenho vontade de fazer essas coisas. Então você vai se bloqueando e você mesma vai se castrando, impedindo de você ter realmente esse desejo aumentado. Então, tipo, sei lá, eu gosto na relação que puxe meu cabelo. Nossa, eu adoraria levar uns tapas na bunda do meu namorado, mas eu não vou falar isso pra ele não, porque o que ele vai pensar de mim? Ele vai achar que eu sou uma mulher qualquer, ele vai achar que eu sou puta, ele vai achar que eu não sou uma mulher que não é pra casar. Peraí, mana, por que os seus desejos, as suas vontades, elas precisam ser mal vistas primeiro por você, não é pelo outro? É em primeiro lugar por você. Então você precisa fazer as pazes com você e perceber que todas as coisas que falaram lá atrás pra você, elas não são certas. Tira essas frases prontas da sua cabeça e aí você começa a se olhar no espelho e você já até começa a ver e fala: nossa, até que eu não sou de se jogar fora não, né, Brasil? Olha aqui o meu peito, bonito. Ai, caído, mas daí é seu. Olha que prazeroso você se sentir. Então a ideia é você curtir e expressar a sua verdade. Imagina a possibilidade de você chegar pro seu parceiro e falar: nossa, amor, que delícia de cheiro. Nossa, dá vontade de ficar aqui com você até amanhã. Nossa, como que seu suor me excita. Nossa, que delícia, eu quero mais disso daqui. Dá vontade de engolir você. Que delícia. Você simplesmente se permitir externalizar esse tipo de desejo, ou você se permitir sentir esse tipo de desejo sem achar que você é uma biscate, uma galinha, sem vergonha, não tem valor porque tá falando esse tipo de coisa. Se você não permite que essas coisas passem na sua cabeça, você já se trava. Então pega todas essas porcarias e, gente, joga fora. Desejo é desejo.
Falaram que falar que você não pode falar pro seu homem, né? Que você quer que ele te coma, que é errado. Gente, joga isso fora, que se foda. Desejo é desejo, gente. Então saiam da zona de conforto, comecem a imaginar o que poderia te trazer desejo. Quais são as situações? Quais cenas que vêm na sua cabeça? Quais objetos? Diálogo, música. Então estimulem a sua criatividade. Beleza, manas? Que bom que vocês estão gostando. Terceiro exercício. No relacionamento, diálogo com o seu parceiro ou com a sua parceira. Aqui eu tô usando parceiro no masculino, mas cada um dá pra quem quiser. Se você tem uma parceira, se você tem um parceiro, se seu relacionamento é fechado, se seu relacionamento é aberto, pouco importa. O que nós estamos falando aqui é do nosso desejo de ser mulher, de assumir quem nós somos. E hoje, na atualidade, a gente já está percebendo que não tem mais espaço para castração. Não existe mais isso. Então, o diálogo com seu parceiro é muito importante. Então, fale e deixe aberto esse lugar de você falar dos seus desejos. Mesmo que você tenha vergonha. Fale sobre a sua vergonha. Compartilhe os seus medos, os seus sentimentos, as suas vontades. Olha, fulano, tem uma coisa aqui que eu queria te contar, mas eu morro de medo de ser criticada, eu morro de medo de ser julgada por você, eu morro de medo de ser julgada pelo vizinho, eu tenho medo de ser condenado por Deus porque eu acho que isso é pecado. Mas começa falando isso, já começa falando que você tem medo. Olha, eu tenho medo de ser criticada, então não dá risada de mim, não me julga, mas eu tenho vontade disso. Eu tenho vontade de fazer isso. Fale, expresse a sua verdade. Uma coisa muito importante e fundamental para nós mulheres: abra mão do controle. Se permita se deixar ir, sabe? Foque com o seu parceiro nas sensações. Descubra pontos de desejos um no outro. Pele, toque. Às vezes beijo na boca, gente, é mais prazeroso que uma ereção. Diga o que você gosta e pergunte o que ele gosta também. Mostre principalmente a sua vulnerabilidade para o seu parceiro e acolha também quando ele demonstra a vulnerabilidade dele. Isso vai trazer um bem danado para vocês. E se vocês têm vergonha e dá medo mesmo, você fica com medo de não ser aceita, já comece esse diálogo falando exatamente isso. Olha, mozão, eu tenho vergonha disso, eu tenho medo do que você vai pensar, mas eu gosto e eu tenho vontade de, quem sabe, fazer isso ou aquilo. Faz esse exercício, tá, mana? E o último exercício que eu quero que vocês façam, que é porreta, que é maravilhoso, é o seguinte. Pegue um papel e uma caneta e anote 3 coisas que você tem vontade de fazer. Escreva 3 coisas que você sente. Anota aí. Eu tenho vontade de fazer tal coisa, eu tenho vontade de falar tal coisa, eu tenho vontade de fazer tal e tal coisa. E por enquanto você não precisa fazer nada com isso. Só escreve num papel quais são os seus 3 desejos. Para quê? Para você conseguir primeiro identificar quais são os seus desejos. Começa a listar o que você acha que seria legal. Você precisa ter clareza do que você quer. Você precisa ter clareza daquilo que você realmente gosta. Porque normalmente o que a gente faz? Eu não gosto disso. Numa relação sexual eu não quero sentir dor. O que você quer? Eu quero ter prazer. Tá, mas o que é prazer pra você, mana? Entende? Vou dar um exemplo aqui nesse caso. Você vai lá no restaurante e aí tem um cardápio cheio de opções. Você chega pro garçom e fala, eu quero comida. O garçom vai falar, tá, mas o que você quer? Ou vai numa churrascaria e fala, olha, eu tô numa churrascaria, mas eu não quero sushi, eu não quero massa, eu não quero salada. Mana, o que você quer? Tenha clareza do que você quer. Afinal, como é que o garçom vai trazer o prato se ele não souber o pedido? Então esse exercício é para que você realmente comece a entender e perceber o que eu gosto, o que eu quero. Comece a identificar isso em você. E olha só,
Perceba o seguinte, só o fato de você ter pensado, de você ter ensaiado para ter coragem de falar isso pro seu marido, pro seu parceiro, isso já é excitante. Já é um frio na barriga, sabe? Do tipo, ai meu Deus do céu, ai meu Deus, eu gosto disso, o que será que ele vai falar? Não é? É um monte de medo misturado com ansiedade, e o medo tá ali perto do desejo, e vai que ele gosta. Vai que ele gosta de ouvir aquilo. Vai que ele também quer ouvir aquilo. E você só vai saber se você tentar. Então, experimente chegar pro seu parceiro e falar: ai amor, olha, eu morro de vontade de fazer tal e tal coisa. Assuma os seus desejos. Mas para isso, a primeira pessoa que tem que entender o que você quer, do jeito que você quer, qual é a forma que te faz bem, é você. Assumir os seus desejos é a primeira coisa que vocês precisam fazer. Porque, gente, ninguém vai adivinhar. Essa responsabilidade não é do outro. Essa responsabilidade é nossa. Então, se nós somos mulheres tão empoderadas, tão independentes, vamos ser donas de nós mesmas. Porque sexualidade é vida. É energia de vida. Eu até poderia aqui trazer outras vertentes sobre a energia sexual, a energia da criação, como a gente desprender essa energia para outras vertentes, para carreira, para negócios, para planos, mas não, hoje eu fiz questão de trazer o básico, porque quando você tá bem com você mesmo, quando você aflora esse desejo sexual em você, todas as outras coisas são resultados disso, são continuação disso, porque é muito fácil a gente distorcer ou a gente desviar a nossa energia sexual para as outras coisas, e a gente faz isso o tempo todo, a gente se deixa de lado o tempo todo. Então, façam as pazes com você, seja de fato uma mulher real, permita-se desejar, permita-se imaginar coisas diferentes, porque, manas, lembrando uma coisa, o desejo ele é livre. O desejo ele é livre de regras, o desejo ele é livre de julgamentos, porque quando você começa a enquadrar tudo dentro de um lugar do tem que, o desejo ele desaparece. Vamos nos libertar, vamos nos trazer para esse puro intento do amor e fazer as pazes. Faça as pazes com você mesma, encontre o seu prazer,